Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula de História. Hoje nós vamos tratar da Contra-Reforma, também conhecida como Reforma Católica. A Contra-Reforma pode ser entendida como um movimento de reação da Igreja Católica ao crescimento das religiões protestantes, o luteranismo, o calvinismo e o anglicanismo. A Contra-Reforma foi impulsionada pela Ordem dos Jesuítas e pelo Concílio de Trento. Eu imagino que a Ordem dos Jesuítas vocês já ouviram falar bastante. Era uma ordem fundada pelo padre Inácio de Loyola que tinha como função expandir a fé católica pela Europa e evangelizar os povos da Ásia, da África e da recém-descoberta América. E o Concílio de Trento? Para começar, um concílio é uma reunião, é uma assembleia para se debater assuntos relacionados à igreja. Esse concílio era para se posicionar acerca da reforma, né? O que esse concílio ele trouxe de diferente? A primeira coisa que o concílio, que durou 18 anos, trouxe foi que tanto a justificação pela fé do Lutero quanto a ideia da predestinação do João Calvino não tinham validade. Esse concílio ele também reafirmou algumas verdades, alguns dogmas da Igreja Católica. Reafirmou o poder do Papa, manteve o culto aos santos, manteve a validade dos 7 sacramentos, condenou como pecado a venda de indulgência, a venda de perdão, e criou também o Index. O Index era uma lista de livros que os católicos eram proibidos de ler. Por quê? Porque eram livros que tinham ideias contrárias à doutrina da Igreja Católica. Bom, durante a Contra-Reforma, o Papa da época, que era o Paulo III, ele trouxe de volta o Tribunal do Santo Ofício. O Tribunal do Santo Ofício também era conhecido como Inquisição. O que é a Inquisição? A Inquisição era um órgão da Igreja Católica que devia vigiar e punir, condenar as pessoas que fossem acusadas de heresia. O que é heresia? Heresia é quando alguém pensa, fala ou pratica um ato que é contra a doutrina, no caso a doutrina da Igreja Católica. Quer ver? Eu vou dar um exemplo bem simples que vocês vão entender rapidamente. A Igreja Católica proíbe os padres de se casarem. Bom, se alguém nessa época andasse por aí dizendo que isso não tinha validade, que os padres deviam se casar sim, essa pessoa poderia ser considerada certamente como uma herege. Bom, esse momento eu acredito que seja um momento muito sombrio da nossa história, O momento da Inquisição. A Inquisição, ela usava a tortura para as pessoas confessarem que praticaram algum tipo de pecado, algum tipo de heresia. A Inquisição, ela fez vítimas no Brasil também. As principais vítimas da Inquisição no Brasil foram os indígenas e os africanos. Eles eram, condenados apenas por praticarem suas próprias religiões, que, como a gente sabe, eram religiões diferentes da Igreja Católica. Bom, gente, para finalizar esse assunto da Contra-Reforma, eu quero trazer como dica para vocês aqui 2 livros que eu gosto muito. O primeiro se chama O Queijo e os Vermes, de Carlos Ginzburg, Ele trata da vida de um moleiro, Moleiro é um homem que trabalha com moinhos. Bom, esse moleiro, ele foi acusado de ser herege. E o que aconteceu com ele? Ele foi punido com a morte. O segundo livro, ele é mais interessante ainda. Ele chama-se O Diabo e a Terra de Santa Cruz. Ele conta um pouco detalhes de como era a religiosidade na época do Brasil colônia. E trata também, mostra pra gente como algumas pessoas foram perseguidas e condenadas pela Inquisição aqui no Brasil na época da colônia. Galera, vou ficando por aqui. Peço a vocês que quem ainda não se inscreveu, se inscreva no canal para que eu possa continuar fazendo novos vídeos, tá certo? Um beijo para todo mundo.